Para o pessoal que pediu aí como é que eu configurei para o Raftone para fazer esse trabalho aqui, vamos lá. Quando a gente abre o programa, ele é bem levinho, esse aqui, o Raftone. Ele vem assim. Para abrir a imagem, a gente clica aqui em Load. Vai abrir a nossa imagem aqui, certo? E a gente vai por essa opção aqui, ó, Preview. E aqui a gente seleciona milímetros, né? Se vier em polegada, você põe milímetros. E aqui é o tipo de efeito, né? Tem só bolinha, sim. Eu usei esse linhas, certo? Que são linhas. Tem quadrados, são vários quadrados ele faz. E círculos. Aí a preferência, tem algumas fotos que ficam melhor com outros tipos de estilo. Vamos usar aqui a linha, que foi o que eu usei aqui, né? De linhas. Aqui é o tamanho. Eu botei 400 por 400. Pode ver aqui tem 400 milímetros. 400 por 400. A gente vai aqui na borda. Se eu deixar zero borda, ela vai sumir essa bordinha aqui, ó. Tá vendo que tem aqui uma borda? Tem 5 milímetros aqui. Se eu desmarcar aqui, se eu pôr zero, ele vai tirar a borda ali, ó. Só que eu quero uma borda de 5 milímetros, que é para eu fazer isso aqui, ó. Essa borda aí. Eu deixei 5 milímetros, então põe 5 milímetros aqui e Enter. Aqui o espaço é o espaço que vai deixar entre uma linha e outra aqui, ó. Entre uma linha e outra. Aqui tem aí na configuração, não lembro de cabeça, eu mandei uma foto, mas eu vou pôr aqui um espaço qualquer. Aqui deixa zero mesmo e Max Size. Esse size é o tamanho da linha escura, que aqui no caso é essa escurinha aqui. Então o limite máximo que eu vou colocar para o programa aqui, ela deve deixar, né, para fazer a linha, é 2 milímetros. Foi essa configuração que eu usei aqui. O ângulo, aqui se deixar zero, as linhas ficam assim, na horizontal, certo? Então eu coloquei 45 graus e então já mudou, as linhas estão agora a 45 graus, que é as linhas que estão aqui, ó. Certo? O resto é tudo do jeito que está mesmo. E aqui eu uso essa opção ativada, esse inverte. Se eu não ativar, ela inverte o preto pelo branco, entendeu? É como se a fórmica do MDF que eu vou usar fosse preta. Mas como é branco, aqui a fórmica é branca, então eu tenho que colocar aqui invertido. Então vai ficar aqui branco, certo? Beleza. Aqui depois eu venho em Toolpath, que é a ferramenta. A fresa que eu usei foi essa aqui. É uma V-Byte de 60 graus, certo? Mas pode ser também esse tipo de fresa aqui. O pessoal usa muito para fazer entalhe, essas coisas. Ela tem só 3 milímetros, mas não importa qual é a fresa, desde que ela seja V-Bit, né? Tem essa ponta. Aqui é o ângulo da minha fresa. Essa aqui tem 60. E aqui a velocidade de deslocamento. Eu deixei 1200 milímetros por minuto. A velocidade do spindle é 18.000. O resto pode deixar tudo normal. E aqui o Safe Z. Safe Z é o Z de segurança. É a altura que a fresa sobe quando ela está indo de um risco para o outro, né? Por exemplo, aqui no começo. Ela entra para fazer esse primeiro risco aqui. Faz o risco e ela sobe para ir fazer o próximo risco. Esse Safe Z é a altura, o quanto ela sobe aqui, ó. O que é que vai influenciar? Quanto menor eu deixar essa altura, vai se tornar mais rápido, né? Porque ela vai subir pouquinho já para vir para o outro corte e descer.
Se eu colocar mais alto, ele vai subir, por exemplo, 20 milímetros, ele vai subir 20 milímetros e depois vai demorar descendo. Isso vai influenciar mais na velocidade que você vai fazer o trabalho, né? Então aqui eu usei 7 milímetros, põe 7 e depois disso, aqui deixa assim mesmo, clique em Right Checkout. Salva normal aqui, salva na área de trabalho, vamos no corte. Certo, depois vem no Mac 3, agora uma coisa bem importante. O arquivo, o ponto inicial dele é sempre no canto inferior direito aqui, ó. Então não dá pra gente mudar isso, no Aspire a gente tem como mudar, né? Deixar aqui, ou na direita, ou em cima, ou aqui. No Halftone não tem como a gente mudar, ele sempre vai iniciar aqui, certo? Então você zera no material no canto inferior esquerdo, certo? Então é aí que ele vai dar o início. Quando a gente abre ele aqui, quando ele abre no Mac 3, ele não vê o desenho, certo? Ele fica só essas linhas aí. Então por isso você tem que fazer bem feito o arquivo, né? Ou teste, sempre fazer um teste antes, né? Um arquivo menor ou num MDF menor, algo do tipo, para você ter certeza. Mas se seguir essas configurações aí dá certo. E tem a questão também do corte, certo? Para fazer esse corte aqui, eu vim no Aspire, tá até aqui ainda. Eu criei um material aqui, do zero, criar um novo arquivo e coloquei o tamanho do material que eu queria, 400 por 400 por 15 milímetros, que é o MDF de 15, certo? E o meu ponto inicial eu coloquei igual ao do Halftone, do lado esquerdo inferior. Aí eu criei um quadrado também de 400 por 400 e coloquei um canto redondo de 5 milímetros, né? Que é para ficar arredondadinho assim, não ficar o canto vivo. Criar, centralizo aqui o meu vetor no material e fiz o percurso normal, como todo mundo sabe. Percurso de corte, 16 milímetros, por fora, ataque em rampa, calcular. Depois que terminar de usinar lá no Mac 3, quando fizer todas as linhas e tal, que ele fizer a última, ele vai levantar e parar o spindle. Aí você vai, abre esse arquivo aqui, né? Esse que a gente vai fazer aqui, desse corte, ó lá. Abre ele e troca a ferramenta, né? Que aqui eu coloquei uma de 22 milímetros reta. Zera só o Z de novo. Você não zera X e Y aqui. Você não zera. Do jeito que vai parar, você vai deixar o X e o Y. Aí você vem e zera só o Z com uma fresa de corte para cortar aqui. E aqui eu usei a de 22 milímetros. Aí zera só o Z depois que trocar a fresa e põe para cortar, né? Aí eu depois fez esse corte aqui. Aí esses 5 milímetros aqui de borda é feito lá no Halftone, né? Que é nessa parte aqui. E a border aqui é 5 milímetros.